Muito bom que vocês estão aqui, muito bom que vocês responderam ao convite de um tema que é tão sensível. Eu costumo dizer que nenhuma empresa ela quebra por razões desconhecidas. Ela quebra por algum motivo, ela tem dificuldades em algum motivo. E na maioria das vezes, esses motivos têm alguma ligação com a falta da inteligência financeira. Não é a falta do recurso, querido. Isso é uma mentira. Eu conheço grandes negócios que começaram sem recurso nenhum. Isso. Vocês viram 2 exemplos aqui de negócios que hoje são grandes, são relevantes e começaram com 0 de dinheiro em caixa e 0 de empréstimo bancário, porque nem conseguiam pegar um empréstimo bancário, que é uma bênção. Porque tem gente que começa negócio pegando dinheiro no banco, né? Aí ela fala assim: André, peguei 100 mil no banco e vou investir num negócio. Eu falo, não, investimento é diferente. Investimento é você ter 100 mil, 200, 500 mil e decide construir um negócio. Quando você pega no banco, é aposta o nome disso. Você está apostando dinheiro que não é teu para ver se o negócio funciona. Já viu aquela figurinha, tudo certo para dar errado? É mais ou menos assim. Né? A pessoa já começa devendo, a margem de lucro é do banco, e o banco torcendo para você pagar uma margem de lucro boa para ele. É fantástico, o gerente fala, sou teu amigo. Claro que é. Pagando 13%, eu sou amigo de qualquer um. Quem quer pagar 13% para mim? Vou virar melhor amigo. Né? 14%, 15% que o banco cobra. Agora, nós precisamos aprender a ter inteligência financeira. Nossa primeira edição, toda a temática do que nós resolvemos trabalhar esse ano tem a ver com a mente, tem a ver com nós criarmos sequências mentais para eliminarmos as práticas erradas que nós construímos ao longo da vida. Então, o primeiro tema foi inteligência espiritual. A Glai nos trouxe uma palavra certeira sobre aquilo que nós precisamos entender do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Quando isso está ajustado, já começou a melhorar. Segundo, trouxemos o Renato Henriques, que é pastor aqui da casa, mas é um psicólogo extremamente relevante hoje na cidade. Trouxemos ele para falar de inteligência emocional, porque ninguém prospera da maneira certa tendo um desequilíbrio emocional. É mais ou menos assim, né? Já falei isso aqui. Você vai atender um cliente de manhã, empresário desequilibrado emocionalmente. Ele vai atender um cliente de manhã. O cliente entra. O que você quer? Está desequilibrado emocionalmente, querido. Ele já quebrou e só não sabe que quebrou, mas já está no caminho. Aí o cliente, você pode fazer isso? Não, de jeito nenhum, isso é muito difícil. Está desequilibrado. Então precisa de equilíbrio emocional, precisa de inteligência emocional para administrar um negócio. E depois precisa de inteligência financeira. E aí a sequência disso vai ser trazermos todas essas 3 inteligências para dentro do negócio, para dentro da cultura do negócio, para dentro da organização do negócio. Então a gente vai vindo numa sequência. Se você perdeu as primeiras 2 ministrações dessa série, você pode assistir na nossa plataforma gratuitamente. Tem lá já a palestra da Glines, tem a palestra do Renato, e tem lá 3 ou 4 anos já, né? De eventos passados nossos que você pode assistir gratuitamente. Não precisa, você vai preencher um cadastro só simples para você poder ter acesso à plataforma, mas não precisa pôr número de cartão, não precisa pagar nada. Nós queremos que você seja abençoado. E aliás, você pode pegar o link aliás, pode pôr na tela aí para nós só rapidinho o link aonde você acessa o portal lá dos empreendedores. Perdão, eu não avisei que eu ia fazer isso, também surgiu a ideia agora, né? Ao vivo é bom por causa disso, né? E você pode acessar lá gratuitamente, e quando você se cadastra, você pode enviar link para outras pessoas. Então, eu escutei um testemunho essa semana muito legal de um empresário que falou assim: André, em vez de eu precisava contratar uma pessoa para me ajudar na área de treinamento, eu peguei o link dos empreendedores e estou fazendo todo mundo assistir as ministrações, as palestras. Olha que legal. Né? Claro, nós temos boas pessoas aqui que trabalham com essa área de vendas, né? O Guto, o Matheus, pessoas que manjam muito dessa dinâmica de treinamento de vendas, por exemplo, mas tem muita coisa lá no portal. Tem muita coisa legal que você pode utilizar lá gratuitamente que está no nosso portal. Isso também já é uma inteligência financeira, né? Porque você está economizando usando conteúdos que estão lá gratuitamente para você poder tocar o seu negócio. Mas vamos trabalhar agora o conteúdo que a gente se propôs aí a trazer hoje, né? O que é uma inteligência financeira? É você desenvolver uma cultura de excelência do reino dentro das suas finanças.
Porque quando o empresário entende que ele precisa administrar corretamente o que ele faz, o que ele tem, ele começa a se desenvolver. Isso mesmo. Quando você entende que a área financeira é uma área sensível do seu negócio, você começa a se desenvolver em cima daquilo. Porque você sabe que, muitas vezes, essa é a área que falta para a maioria das pessoas. A gente tem uma boa ideia de negócio, mas falta, muitas vezes, o recurso e falta, muitas vezes, a inteligência financeira para administrar o pouco recurso que no começo entra. Nenhum negócio começa bombando a ponto de ter recurso financeiro sobrando para você errar à vontade. Pelo contrário, hoje está mais difícil errar, né? Quanto mais você erra, mais caro fica essa operação. Então é melhor errar menos. Quanto menos você erra, mais assertivo você é e menos o teu caixa sofre. Mas para isso a gente precisa ter uma cultura de excelência e é isso que a gente vai trabalhar. Pode passar o slide ali, por favor. Uma coisa que nós temos que alinhar, né? Qual a tua expectativa para esse dia? O que você pensou ao vir aqui, né? Você, hoje eu vou lá, eu recebi um convite legal, eu vou lá participar. Qual foi a tua expectativa? O que nós queremos trabalhar hoje aqui, queridos, para que a gente possa alinhar isso e a gente caminhar no mesmo trilho, é que você aprenda a entender a importância do teu propósito aonde você está hoje. André, mas isso não tem a ver com finanças. Tem tudo a ver com finanças. Fique tranquilo que você já vai entender isso. Existe um propósito para você estar no negócio que você está hoje, querido. André, mas eu estou desempregado. Tem um propósito. Você aprender, de repente, a melhorar o teu currículo, a achar uma forma de fazer uma entrevista melhor de emprego. Há um propósito para você estar numa empresa hoje e, de repente, está passando por alguma dificuldade. Há um propósito para você estar numa empresa hoje e está bombando e o negócio está crescendo. Tem um propósito para tudo isso. Não é à toa que você chegou nesse lugar e não é à toa que você veio aqui hoje. Amém? Porque, como eu sempre digo, Provérbios 16:4 diz isso, existe uma organização que é natural e espiritual para absolutamente tudo, porque o Senhor faz tudo com um propósito. Então há um propósito para você estar aqui. Amém? Há um propósito. Nós precisamos aprender que a nossa fé, ela é um pilar estruturante. E é um princípio que gera uma visão financeira correta, isso mesmo. É a nossa fé que gera uma visão financeira correta. É a nossa família que é a base. Então tem o pilar embaixo, a base que gera crescimento financeiro. Porque quando você não tem pilar e você não tem base, qualquer coisa que você construa vai ruir. Por que vai ruir? Porque não tem fundamento. Não tem concreto ali embaixo, né? Não tem algo que sustente aquilo. Por isso que muita gente que começa a prosperar nos negócios, mas está com a família arrebentada, termina em separação, termina em confusão, termina em dificuldade. Muita gente que começa a prosperar financeiramente, mas não tem um bom alicerce, um bom pilar de fé, ele vai começar a entrar no pecado, ele vai começar a entrar nas coisas fáceis desse mundo, ou na satisfação e no prazer, que é começar a ter algum recurso financeiro sobrando. Você concorda comigo? Então, fé é um pilar. Família é a base. A importância do cuidado com os recursos também é algo que nós vamos trabalhar hoje aqui, mas no sentido de administração e investimento, porque nós precisamos aprender a investir corretamente. Chega de ilusão, gente. Chega de achar que alguém um dia vai pagar alguma coisa para você que é muito fora da realidade do mercado. Isso não existe, isso é armadilha. Todo mundo cai todos os dias no tal do bilhete premiado, né? Tem outros nomes hoje em dia, mas precisou explicar demais, é pirâmide, pode ficar tranquilo. Se alguém começar a te dar muita explicação de que se você pôr o dinheiro você vai ganhar, é pirâmide. Você vai perder. E assim um monte de gente fica perdendo dinheiro porque não quer administrar, não quer investir corretamente, quer achar um atalho para ver se fica rico de uma vez, não precisa nem trabalhar. Isso não existe. A nossa relação com o trabalho precisa de uma transformação. E é aí que está o grande problema financeiro de muita gente. Ele se relaciona mal com o trabalho. Ele tem uma identificação com o trabalho que é quase criminal já. Ele quer matar alguém porque ele tem que trabalhar, né? Ele quer chegar no céu e dar uma surra em Adão, porque já descobriu que se matar Adão é homicídio, então ele só quer dar uma sova, só quer dar uma... né? Não dá, gente, não dá. Se a tua relação com o trabalho ela for danosa, você vai ter problema financeiro, simples assim. Eu não gosto de trabalhar, fica tranquilo. Também não pense que você vai ficar rico. Esqueça.
acostume-se a ter uma vida mais simples, uma vida mais pobre, uma vida mais sofrida, uma vida mais difícil, aonde, né, você não consegue fazer as coisas, porque você não gosta de trabalhar. Paciência, faz parte. Tem gente que é preguiçoso assumido mesmo, ele fala, ó, com toda a convicção, eu amo a preguiça. Bom, tranquilo, não vai ficar rico nunca, não vai prosperar nunca, mas é a vida dele, paciência. Não serve para nós, amém? Você precisa entender que há uma necessidade de fazer uma reserva de emergência, é bíblica. Nós vamos trabalhar esse conceito. Porque nós não devemos depender do crédito. E está aí o pior cenário de desinteligência, não existe essa palavra, né? Mas a falta de inteligência financeira é quando você apoia as suas decisões exclusivamente no crédito. Isso é errado. André, mas tem base bíblica para isso? Tem. A Bíblia fala que toda dívida é escravidão. Então vamos só escapar da escravidão, já vai dar tudo certo. Você concorda comigo? Já melhora uma barbaridade. André, mas tá, como é que constrói um negócio, como é que funciona um negócio com dívida, quer dizer, sem dívida? É possível, querido, é possível. Está aí Alcance Social ia criar um, que eu tenho certeza absoluta, porque ajudo em algum nível as duas instituições e sei que não tem dívida nenhuma. Tem limite de banco lá? Nem devem dar, né? Acho que nem tem limite de banco. Tem cartão de crédito? Não tem, porque não dão, graças a Deus por isso. Aí tem que se virar como? Fé. Oh, coisa maravilhosa. Aliás, o melhor cenário para você exercitar a fé é quando você não tem. Fica tranquilo, você vai aprender. Então, depender do crédito é nocivo para que nós tenhamos uma boa inteligência financeira. Não depender do crédito significa que você já está tendo inteligência nos seus negócios, inteligência financeira. E eu vou, assim, a gente vai trabalhar esses conceitos. E, por fim, né, na nossa expectativa desse dia, finanças é também um assunto espiritual. Amém? Porque o que você faz com o seu valor, aquilo que chega nas suas mãos, define se espiritualmente você está bem ou não. Se aquilo que chega na sua mão serve ao pecado, pode ter certeza que está tudo errado já. Se serve para gerar vida, estamos indo no caminho certo. Ok, vamos lá. Próximo slide, por favor. O que nós, enquanto empreendedores e empreendedoras, lembre-se que quando nós falamos em empreendedor ou empreendedora, nós não estamos falando daquele só que tem um CNPJ, tá? Nós estamos falando do profissional liberal, estamos falando daquele que trabalha numa empresa e lá naquela empresa ele é extremamente funcionário e empreendedor, porque existe funcionário que se arrasta e existe funcionário que empreende. Você sabia disso? O que se arrasta é aquele que na segunda reclama porque é segunda e terça ele sonha com a sexta. O empreendedor é aquele que vê a dor no negócio e acha a solução. E quando ele faz isso, normalmente tem um nome, chama-se promoção a recompensa disso. Quando as pessoas me perguntam, André, como é que faz para ser promovido? Eu falei, resolve um problema que a empresa tem. Nossa, minha empresa está cheia de problemas. Eu falei, vai virar diretor. Fica tranquilo. Né? Agora, olhou para os problemas e achou que aquilo é só confusão, você só vai ficar metendo a mão em fio desencapado tomando choque. Você tem que olhar as oportunidades. O que a Bíblia diz, né? O que devemos saber sobre planos? Provérbios 21:5, até o Sérgio citou aqui. Os planos de quem é esforçado, veja, a NAA fala assim, ó, os planos, ou seja, existem planos, de quem é esforçado, ou seja, não acontece por acaso, conduzem à fartura, ou seja, a uma condição financeira melhor. Mas os que têm pressa excessiva sempre acabam na pobreza, porque querem resultados imediatos, não sabem o que é investimento, não sabem o que é trabalhar para que aquilo aconteça, né? E aí eles não fazem nem planos. Ter um plano escrito torna tudo mais claro o que você deseja fazer. André, eu até já sei disso, mas como é que faz isso? Eu já tentei usar a ferramenta tal. É muito difícil. Querido, começa com uma folha de papel. Coloca o simples numa folha de papel. Esses dias eu precisava idealizar algo e eu peguei uma folha de papel num café e comecei a escrever ali de forma livre. Eu levei várias folhinhas de papel em branco, né? Uma ferramenta de planejamento estratégico fantástico, é uma folha de papel A4 em branco. É melhor às vezes que Canvas, é melhor às vezes que análise de SWOT, é melhor às vezes que metodologias mais eficientes, que você gasta às vezes anos tentando implementar a metodologia e não consegue, porque você não sabe fazer o básico. Então eu pego uma folha de papel e eu peguei ali naquele café
E comecei a fazer ali uma escrita, daí joguei aquela primeira folha fora, porque ficou muito feia, não deu certo o que eu tinha imaginado. Depois eu fiz uma segunda, opa, aí veio mais clareza. Aí eu peguei o computador. Aí sim eu consegui colocar aquilo que eu estava imaginando num formato estratégico. Daí sim usei uma ferramenta. Mas primeiro eu criei o cenário na minha cabeça. Da minha cabeça eu transportei para o papel e vi que o primeiro cenário que eu tinha construído era horrível, mas o segundo já era melhorzinho. E aí a terceira versão disso, eletrônica, já ficou muito mais completa. Daí eu passei para minha filha, inclusive, falei, filha, o que você achou dessa ideia? Mas começou num rabisco, começou num papel ali simples. Depois que você coloca no papel, fica fácil de você fazer duas coisas. A primeira, visualizar, como eu falei. A segunda é você orar sobre aquilo que você acabou de colocar no papel. E quando você ora sobre um plano, você gera uma visão sobre aquilo. Esse é o exercício pleno da fé que nós temos. Quando você vê algo que você manifestamente escreveu num papel, fica mais fácil você orar. Você concorda comigo? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, André, como é que faz para orar 1 hora? A gente estava num retiro de integração. Como é que faz para orar 1 hora? Eu falei, bom, tem 2 jeitos. Você tenta, né, sem um plano. O que vai acontecer 5 minutos depois? Cansaço, porque não tem foco, não tem alvo. Agora, se você pegar uma folha de papel e escrever 60 coisas que você precisa, ou necessita agradecer, ou necessita que aconteça na sua vida, você ora 1 minuto só por cada ponto, você ora 1 hora tranquilo. Plano. Você entendeu? Quando você tem um plano, e você ora sobre o plano, ele gera em você uma visão, que é o exercício pleno da fé. E visão é diferente de ilusão, nós vamos falar disso. Fomos criados para exercer governo. O que é governo, querido? É administração completa. Em todas as áreas da nossa vida, em especial sobre a vida financeira, e tem muita gente que não exerce governo sobre a vida financeira. Quem está governando a vida financeira dele? O cartão, que o dia mais importante dele do mês é o dia que fecha a fatura e começa tudo de novo. Então vamos supor que é dia 25. Dia 24 à noite ele dorme até melhor. Dia 25 ele fala, graças a Deus, o Senhor proveu. Não foi o Senhor. Foi a administradora do cartão que está louca porque você não paga a fatura e pague só o mínimo para eles começarem a ganhar dinheiro. Porque se você só pagar em dia, é ruim para eles. Não seja desse tipo de cliente que paga tudo em dia, que o banco odeia. Você quer ser legal com o banco? Pague atrasado. O banco ganha dinheiro com isso. Se tiver algum gerente de banco aqui, me perdoe já, né? Eu creio que, né, a nossa relação, sim, é mais difícil, mas eu amo em fé, né, essas pessoas do sistema financeiro. Mas é assim que funciona. Pergunta para ele tem meta para bater. E para bater meta, ele tem que vender algum serviço para você. Então, é bom para o banco quando você não paga. O que é, né, exercer governo? É ser mordomo. O que é um mordomo? É um administrador. Agora, administrar alguma coisa, querido, é uma função altamente, eu costumo dizer que é uma função altamente vinculada à disciplina. Se você não for disciplinado para organizar sua vida financeira, sabe qual vai ser o resultado? Eu sei, porque eu já passei por isso na minha vida. É tão bom quando eu posso testemunhar algo da minha casa e tem alguém da minha família junto, né? Hoje está aqui a minha filha, meu futuro genro, né? Vão casar agora em setembro. Então, já tem que falar que é da família, né? Se o meu sogro fosse vivo, ele falava, está aqui junto conosco o meu agregado, né? Não é brincadeira, viu? Tenho aprendido a amar. Primeiro passou aquela fase, né, de querer matar, aí agora a gente está aprendendo a amar, né? Então, tudo na vida o Senhor é bom, né? Ele faz tudo no tempo certo, amém? Mas, por exemplo, na minha casa nem sempre foi assim. Mas quando eu e minha esposa começamos a administrar de forma disciplinada aquilo que nós iríamos fazer com os recursos que chegavam à nossa mão, essa disciplina gerou vontade, que gerou um hábito, que gerou uma situação de boa mordomia, de boa administração da nossa casa. Então, todas as nossas decisões em casa são pautadas primeiro pela disciplina de nos organizarmos. Eu anoto tudo que a gente gasta. Né? Hoje em dia já não precisa mais pedir a notinha, porque ao colocar o CPF, fica lá no Nota Paraná. Né? Mas antes era tudo, né? Tinha que ter uma notinha.
Lá em casa funcionava que nem SA, reembolso só por nota fiscal. Se alguém gastava alguma coisa e falava assim, pai, você pode me reembolsar disso? Eu falei, tem a nota? Porque se não tiver a nota, não rola. Porque a nota era a forma que eu usava para organizar. Hoje já não precisa, porque a disciplina gerou um comportamento tão, um hábito tão compromissado, que todos os dias eu dou uma olhadinha. O que gastamos? E aí eu tenho um indicador legal, que ele me sinaliza quando eu gastei muito naquele dia. Então eu faço uma média mensal e eu ponho lá um sinalizador. Quando eu ultrapasso aquela média, vem um alerta. Daí eu falo para minha esposa, vamos dar uma maneirada, vamos sair menos para comer fora, vamos parar de comprar presente. Aí vira o pânico, o caos e medo dentro de casa, né? Mas tem problema. Mas de vez em quando eu falo. Por quê? Porque a gente administra corretamente, a gente tem disciplina para fazer isso. Então, o que você precisa definitivamente saber sobre planos? Você precisa escrevê-los, querido, para que você possa orar sobre os planos, e ao orar sobre os planos, o Senhor possa gerar no seu coração visão. Amém? Essa é a sequência. Escrevo, oro e tenho uma visão sobre isso. E é interessante que quando você escreve algumas coisas, você descobre que você estava indo no caminho errado. E aí você tem condição de recalibrar a rota. Quando você não escreve, você tenta trocar o motor do avião em pleno voo, querido. Isso é um desastre completo, né? Não vai funcionar nunca. Então é importante que você aprenda a colocar isso de forma escrita. Então inteligência financeira requer exercício. E esse exercício envolve os pequenos planos, querido. Sabe? Você precisa ter uma orientação para o seu dia. Você vai começar o dia e fica mais ou menos assim, vamos ver que incêndio que eu resolvo hoje. Ele fica de zagueiro lá, o que eu vou fazer? O que eu faço hoje? Eu falo primeiro com o fulano, aí o Beltrano liga, ele já não quer atender, porque ele ainda não falou nem com o primeiro, como é que ele vai atender o segundo? Querido, tem uma listinha do que você precisa fazer no dia. Isso significa plano escrito. Quando você tem um plano escrito, você ora sobre aquele plano escrito, e aí fica mais fácil de você resolver as coisas. Agora, não escreve um plano, querido, da tua vida inteira. Você começa o plano, tarefas do dia. Pedir perdão para aquele fulano que eu não falo há 20 anos. Pô, não vai resolver. Coloca lá, você tem que resolver de outro jeito. Coloca lá o que você tem que fazer naquele dia, ligar para o cliente tal, resolver problema com o fornecedor tal, resolver tal situação, vender para o Beltrano, fechar o negócio com o ciclano. Ponha planos escritos. Eu lembro de uma vez que o irmão Amaro, já falecido, mas alguns aqui conheceram. Quem conheceu o irmão Amaro aqui? Só para mim ter uma ideia. O irmão Amaro era um profeta, assim, power. Uma vez eu levei lá no meu escritório, pastor, uma daquelas primeiras vezes que ele veio, né? E aí ele chegou lá no escritório. Não lembro se você estava junto, Denise, nesse dia que o Amaro foi lá no escritório. Não lembro. Eu sei que ele chegou lá no escritório e falou, o que vocês fazem aqui? Eu falei, a gente faz isso e tal. Aí ele, e o que é essa pilha aqui em cima da tua mesa de papel? Tinha uma pilhinha pequena, mas tinha. Eu falei, isso aqui são as propostas que estão em andamento. Aí ele falou assim, já orou pelo menos 1 hora sobre essas propostas? Eu falei, o cara já começa me batendo. Nem para me dar, eu queria uma palavra, ele estava me batendo já, né? Aí ele falou, os negócios não acontecem por acaso. Ele falou bem assim, ou você é intencional nas suas orações, ou se as pessoas não vão fechar negócio com você. Pô, parecia um coach de negócio, né? Daí eu falei, mas pastor, né, o senhor revelou isso para você? Aí sabe o que ele me falou? Não, isso é lógica mesmo, né? Coisa básica. Qualquer um que faz um negócio tem que orar pela proposta. Eu falei, meu Deus. Falei, tá bom, já entendi, Senhor, vou orar. E aí ele me ajudou a orar por aquelas propostas ali, e muitas delas foram realmente fechadas, e em algumas a gente entendeu que foi livramento, querido. Sabe que você tem que entender que às vezes tem negócio que você não fecha, querido, que é um livramento na sua vida. Você precisa entender que ou o Senhor está no governo do negócio, ou vai ser difícil. Então você ter por escrito as coisas básicas do seu dia, vão fazer o seu dia mais produtivo. Não aumenta a produtividade quem acorda às 5 toma banho frio. Não que isso não seja, de repente, legal. Tá? Tem livros que ensinam isso. Né? Eu conheço uma pessoa que pegou pneumonia, mas aí já é outro problema. Né? Maldade, né? Não tenho nada contra acordar às 5 e tomar banho frio. Se você faz isso, fantástico para a sua vida. Tinha uma professora de matemática da Bia, né, que ensinava os alunos a tomar banho frio de manhã. Né? Ela, inclusive, é uma pessoa amargurada, coitada. Né? Deve ser por causa do banho, mas tudo bem. A verdade é, querido, que não importa a forma que você vai fazer, mas só sai da inércia.
acha uma forma de você estruturar a sua produtividade. A melhor delas, que eu vejo até hoje, é você colocar algo escrito e orar por esse algo escrito. Isso traz para você visão. E visão gera automaticamente produtividade. Legal? Vamos em frente? Tranquilo até aqui? Nossa relação, pode passar o slide, por favor. A nossa relação com o trabalho impacta na nossa vida financeira, querido. Se você não sabia disso, uma revelação para você. Claro que a sua relação com o trabalho vai impactar na questão financeira. Se o trabalho, seu trabalho não é um fardo, é um instrumento por onde o Senhor pode derramar muitas bênçãos na sua vida, querido. Sabe, tem pessoas que oram mais ou menos assim: Senhor, me dá um grande negócio, me dá um cliente grande, uma situação boa, que eu vou ter uma condição financeira muito boa. Ok, está correto você orar, mas você precisa ter o meio para isso acontecer. Eu tenho orado para ser grande em tal área, mas ele não trabalha naquela área. E não está fazendo nenhum curso sobre aquela área. Ele não está se desenvolvendo naquela área. Como que o Senhor vai dar aquilo para ele, querido? Não tem como. Agora, quando você começa a entender que a sua atividade profissional é a maneira como o Senhor vai te abençoar, é a maneira que você começa a entender que a sua relação com o trabalho é boa. Um exemplo. Uma vez eu estava precisando fechar um negócio. E eu orei e falei: Senhor, estou com uma necessidade, tenho uma situação assim, quero fazer tal coisa. Preciso fechar um negócio que seja de X mil reais. E era bastante, não era pouco. E eu orei naquele sentido, e eu lembro que naquela semana entrou um trabalho novo lá no escritório. Sou perito judicial, faço laudos e pareceres na área econômica e financeira, e pintou lá um trabalho, comecei a fazer o trabalho, e a pessoa me pediu orçamento, li, sobre como fazer o trabalho, daí passei o orçamento para a pessoa, não era nem perto daquilo que eu precisava fechar, e aí a pessoa falou assim: André, você consegue me entregar esse trabalho em X dias? Eu falei: consigo. E aí eu lembro que eu fiz aquele trabalho assim com muito gosto, muita vontade de fazer. Era um tema assim bem legal, de uma situação de uma empresa que precisava vender o valor das cotas para um outro sócio. Então, era uma mecânica financeira bem gostosa. Coisa de louco, né? Quem gosta de matemática sabe o que eu estou falando. Mas aí eu comecei a fazer aquele laudo e fiz aquele laudo com muita excelência, com muita vontade. E aí eu mandei para a pessoa, falei: olha, veja se ficou bom. Aí passou 1 hora, o cara não me respondeu, passou 2 horas, o cara não me respondeu. De repente o cara me liga: André, cara, que trabalho maravilhoso. Pô, muito obrigado. Inclusive, nós temos uma outra demanda aqui, e eu já pedi para que seja cotado com você. Aí eu falei: muito obrigado, tal. Ele falou: já estou te passando o número dos autos aí para você consultar, e aí você me faz a proposta. Mas ele falou assim: mas eu tenho uma limitação. Ninguém fala isso, né, querido? Ele falou: o meu valor máximo para pagar para você é X mil reais. Que era o valor que eu tinha pedido na minha oração. Você entendeu? Aí a bênção, ela vem assim, com mais trabalho, com mais situações onde o Senhor pode derramar a bênção sobre você. Porque tem gente, que continua acreditando que bênção é uma coisa que vai assim. Ele vai orar de manhã, e aí ele vai abrir a porta da casa dele para sair para trabalhar, vai ter uma mala cheia de dinheiro para ele. Vai acabar tropeçando na mala, vai achar que é uma bomba, vai chamar o esquadrão antibomba, né? Cara, não é assim que funciona, querido. Você ora, mas você tem que estar trabalhando. Você ora, mas você tem que estar se desenvolvendo. Você ora, mas você tem que estar ali concentrado no seu trabalho, percorrendo uma forma de fazer bem feito o que você faz, porque é assim que o Senhor pode acrescentar mais na sua vida. Já dei esse testemunho aqui uma vez. Entreguei, há anos atrás, um cartão de visita para uma pessoa que nem participou da reunião. Ele foi levar uma outra pessoa na reunião, junto comigo, lá em São Paulo, e ele ficou do lado ali, prestando atenção na nossa conversa. Aquilo que eu falei para ele foi tão impactante que, mais de 5 anos depois, ele me liga e fala: quero te contratar. Agora eu estou com um problema igual aquele que você explicou há 5 anos naquele café lá em São Paulo. Aí eu te pergunto: isso é intervenção de Deus? Sim ou não? É óbvio que é, né? Porque, primeiro, quem guarda um cartão de visita aqui 5 anos em algum lugar?
E depois, quem que lembra onde guardou o cartão 5 anos depois? E depois, se você lembrar onde guardou o cartão, você lembra do que conversou 5 anos atrás, numa reunião que você não era participante da reunião? Se isso não é milagre, querido, eu já tenho alguma dificuldade. Então, eu vejo milagre em tudo. Você está entendendo? É óbvio que isso foi uma intervenção divina para me abençoar. E aquele, na verdade, naquela época, foi o melhor negócio que eu fechei dos últimos anos. Porque eu cobro por hora trabalhada, então, né? Como eles vêm lá em casa eu falar, eu não dou desconto, porque eu faço bem feito o que eu faço. Não tem essa dificuldade da pessoa me ligar e falar assim, ó, vamos diminuir o valor? Não, não tem. Aliás, se a pessoa falar isso, eu já vou responder com o argumento, não. Porque eu faço as coisas com uma cultura de excelência. Amém? Então, através das nossas atividades profissionais, é a forma como o Senhor pode nos abençoar. E comumente essas bênçãos são chamadas de aumento de salário, promoção, negócio fechado, venda realizada, ideia de negócio, insight de criação de produtos ou serviços inovadores. É assim que o Senhor nos abençoa. Amém? Você decidiu ser empresário, você precisa entender qual é o canal de bênção que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Porque tem gente que continua orando por milagres que não são naturais dessa estratégia de Deus para aquilo. Senhor, estou orando, clamando ao Senhor para receber uma herança. Pô, então está torcendo para alguém morrer, né? Tem alguma coisa muito errada, né? Tem alguma coisa muito errada nessa oração. Quando ajustamos a nossa relação com o trabalho, nós ficamos mais próximos da excelência que agrada o coração do Senhor. Por que agrada o coração do Senhor? Em Daniel, a Bíblia fala que existia um espírito de excelência. Amém? E é isso que nós precisamos aprender a ter. Um espírito de excelência. O livro de Provérbios, e aí, né, qual é o contraponto da excelência? Por que muita gente não chega na excelência no seu trabalho? Porque ele tem uma dificuldade que chama preguiça. Ah, André, não sou preguiçoso. Glória a Deus, porque você veio aqui hoje cedo, né? A maioria fica dormindo. Rodrigão veio lá de Itapema, inclusive, para prestigiar nosso evento hoje. Saiu hoje cedo de lá. 5 da manhã, olha aí. É que ele não conhece o frio de Curitiba cedinho, né? Então ele veio. Brincadeira, obrigado, Rodrigo. Sabe o que é interessante, querido? A preguiça tem eliminado pessoas de terem uma cultura de excelência. E eu estou falando da preguiça no sentido da atitude, porque o livro de Provérbios ele traz diversos alertas sobre a preguiça. Eu costumo dizer que Salomão tinha bronca de preguiçoso. Quando escreveu o livro de Provérbios, ele deixou um recado. Preguiçoso, você vai morrer de fome. Preguiçoso, tua casa vai pingar. Preguiçoso, você vai passar necessidade. Preguiçoso, você vai passar penúria. Porque tinha uma bronca com preguiçoso. Por quê? Porque Salomão tinha uma cultura de excelência. E quem tem cultura de excelência, querido, não consegue ver o outro trabalhando errado. Ele costuma ver o outro trabalhando errado e ele quer ficar longe daquela pessoa, ou tentar mudar ele, né? Mas o livro de Provérbios fala sobre preguiça e diz o seguinte: se afaste dela. Então, as nossas atitudes não podem ser atitudes preguiçosas. Ah, André, você está falando isso, mas eu não sou preguiçoso. Isso é uma avaliação que você tem que fazer com você mesmo, né? Tem gente que tem bronca da segunda, tem gente que deseja a sexta, né? Tem gente que, mas que droga, de novo, tem que trabalhar. Todo dia essa mesma coisa. Quando que vão implementar uma jornada de final de semana de 5 dias e 2 para trabalhar só? Né? Às vezes ele não fala isso, mas ele verbaliza com o corpo. Tem gente que com o corpo demonstra que é preguiçoso, sabia disso? Tem um livro muito legal que eu recomendo vocês lerem. O primeiro deles é Hábitos Atômicos, de James Clear. É um livro fantástico, maravilhoso. E tem um segundo livro muito bom, que o primeiro capítulo fala da postura, que é aquele 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Ele é um psicólogo canadense e ele diz o seguinte: corrija a tua postura. Vai conversar com alguém? Fica com a postura reta. Porque quem não tem a postura reta já está demonstrando para todo mundo que é preguiçoso. Forte isso, né? Lá ele dá exemplos técnicos de como você consegue enxergar numa pessoa a preguiça. Tem gente que é preguiçosa no discurso. Tem gente que é preguiçosa no aperto de mão. Você entendeu o que eu falei agora, né? A pessoa vai dar a mão para você, ela faz assim, ó. Preguiça. Não pega na mão, né? Faz assim, 3 dedinhos. Preguiça. Tem preguiça na atitude. Você pede para fazer alguma coisa, fala, não sei, talvez vai dar, não sei. Ele começa uma série de porquês, né? Esses dias atrás, o Espírito Santo me cobrou algo que faz tempo que eu estou para fazer, e eu não estava conseguindo fazer. E eu falei, Espírito Santo, então eu preciso da tua ajuda.
Eu preciso da tua intervenção. E aconteceu algo sobrenatural esses dias comigo num voo, que eu estava voltando de Fortaleza para Curitiba, e caiu uma gota de água na minha perna. Eu estava sentado no corredor. Porque se eu estou sentado no canto, até podia ser o ar-condicionado. Mas no corredor, e uma gota que molhou a minha calça. E aí eu chamei a aeromoça, porque eu pensei, pô, tá rachando, né? Eu falei, cara, não tem como cair uma gota de água na minha perna. É impossível isso. Aí eu chamei a aeromoça veio, e aí eu vi a cara de pânico dela. E ela, aí na sua calça? Daí ela olhou para cima, olhou, e aí eu pensei, ela pensou a mesma coisa, rachou. Né? Abriu uma, né? Falou, vamos tudo morrer. Já comecei a orar, inclusive. Né? Daí ela falou, pode ser uma garrafa de água, deixa eu abrir. Aí abriu, não tinha nada. Ela falou, olha, senhor, eu não sei. Daí ela falou assim, se acontecer de novo, o senhor me chama. Daí eu perguntei, para quê, né? Não vai adiantar nada. Ninguém sabe o que está acontecendo. Mas a hora que ela saiu de perto de mim, o Espírito Santo falou, é agora, abre teu computador que eu vou dar o que você está precisando. E eu escrevi um roteiro inteiro de um curso que eu vou gravar agora em 40 minutos, queridos. Inteirinho, quando eu mandei para minha filha, não, parecia que foi dias que eu estava trabalhando naquilo. Não, em 40 minutos o Senhor deu um download direto ali. Porque você tem que estar sensível, amém? Você tem que estar buscando no Espírito Santo essas experiências maravilhosas, amém? Até hoje eu estou impactado com a gota, querido. Só de falar me arrepia, porque eu fiquei imaginando, se tivesse rachado eu não estava aqui hoje. Né? Porque caía, né? A gente estava em pleno voo, aqueles voos longos ainda, né? Então, quando nós ajustamos a nossa relação com o trabalho, o Senhor vai depositar mais sobre nós. Nós vamos ter menos preguiça, amém? E quando você tiver alguma situação ruim com a preguiça, ore pedindo novidade. Ore pedindo como eu fiz. Senhor, me dá aqui uma nova visão sobre isso, me dá aqui uma orientação sobre isso, e veio novidade. Amém? Não dá para ficar passivo. A preguiça é um lugar cômodo. Esses dias eu vi um comediante falando assim, não, as pessoas falam que tem que sair da zona de conforto. Eu quero ficar na zona de conforto. Pô, para que esse negócio, né? E aí o que acaba acontecendo? Querido, quanto mais confortável você ficar, mais parte da paisagem você fica fazendo. Tem gente que já tem a cor do sofá de casa, já percebeu? Ele é a cor do sofá da casa dele já. A roupa dele combina com o sofá, porque quando ele senta, ele fica invisível lá já. Né? Cara, tem gente que está na preguiça. Ele fica lá assistindo Netflix, lá 12 horas assistindo Netflix, que é mais ou menos a série padrão, 50 minutos por episódio, 8 episódios, você fica lá horas e horas e horas assistindo. E aí você diz assim, pô, não tenho tempo para nada. Claro, não tem como mesmo, né? É um tempo finito. Então ele está na cor do sofá já. Você nunca mais vai esquecer essa. Quando chegar em casa, você vai olhar para o sofá e falar, deixa eu ver se eu não estou na cor do sofá. Cuidado. Pode ir para frente, por favor. Toda vez que você organiza uma área da sua vida, ela tende a fluir. Preste atenção nisso. Uma vez eu escutei, né, uma palestra, que se você quer resolver algum problema de compulsão, algum problema grave que a pessoa tem, primeiro comece corrigindo o sono da pessoa. Sabia disso? Quando você começa a corrigir o sono, você organiza o corpo. E o corpo organizado, ele gera organização na sua mente. Olha que interessante. E quando gerou organização na sua mente, ele gera automaticamente uma organização espiritual e de vida. Olha que interessante. Você está dormindo mal, querido? Não espere que você vai ter grandes ideias, porque não tem como. Tua cabeça ela precisa do sono. Você precisa adequar o sono à sua jornada, porque senão você vai ter problemas. Toda vez que você organizar uma simples gaveta, você vai ter 3 resultados práticos de uma organização simples. Porque não adianta você querer sair daqui hoje e pensando assim, eu vou organizar minha vida inteira. Aí você faz um plano maravilhoso, gigante, contrata um profissional que vai te cobrar lá uns 100 mil reais para dizer tudo que você tem que fazer na vida e não põe em prática. Então começa arrumando uma gaveta hoje. Quando você organizar uma gaveta, uma simples gaveta, você vai gerar 3 resultados práticos. O primeiro, você vai jogar fora ou doar aquilo que você não usa mais. Ou você vai identificar uma compulsão que você tem por acumular coisas sem sentido. Tem gente que quando abre a gaveta, meu Deus, né? Ele tem pilha da primeira lanterna que ele comprou em 1945. Né? Quer falar alguma coisa? Não? Não? Hã? Não conta para todo mundo? É. Aí, ó, um que tem pilha na gaveta.
Aí você descobre que tem moeda lá na gaveta. Um dia você precisou de R$ 5, não tinha, mas tinha moeda lá na gaveta. Quando você começa a organizar as coisas, o segundo resultado prático vem visualizar com clareza aonde as coisas estão. Isso é quase um mapa mental de busca. Quando você organiza uma gaveta, quando você fecha ela, a tua mente lembra do que está na gaveta. Caneta de um lado, papel do outro, agenda, tal. Fica tudo organizadinho. E na tua cabeça fica igualzinho. Nossa cabeça é exatamente igual a um HD. Tem gente que a gente fala isso, a pessoa não sabe nem o que nós estamos falando, né? Porque ela só conhece a nuvem, né? E a gente fica pensando, como a nuvem, né? Cadeira. O que é um HD? É onde gravava as coisas no computador. E ela tem um mapa mental para isso. Para buscar alguma coisa tinha, né? Quem era da época aqui que para buscar um arquivo tinha que colocar C:/. Tem gente que tem trauma disso até hoje ainda, né? C:/. E ele tinha um medo de dar CLS, lembra? E limpar tudo no computador. Era uma tristeza, não podia errar, porque naquela época, se errasse, você perdia tudo, né? Quando você arrumou a gaveta, você vai ter uma visão clara e objetiva do que está ali dentro. E terceiro, arrumou a gaveta, gerou uma disposição para organizar outras coisas. É o princípio do corpo que sai da inércia e tende a continuar se movendo. Porque o corpo que está na inércia, o que tende a fazer? Ficar mais parado, né? Você assiste 8 horas de Netflix, o que você quer depois? Sair malhar? Impossível, querido. Depois de 8 horas, você quer dormir para descansar para outra maratona de 8 horas. Porque o teu corpo está exausto, né? Eu lembro de uma vez que eu assisti um filme e, cara, o tempo todo no filme tinha gente correndo, gente pulando, gente fazendo exercício. Quando eu desliguei aquilo, eu falei, meu Deus, estou até cansado. Estou aqui mentalmente cansado. Acho que eu vou fazer uma academia. Sabe? Não dá para você, né, esperar que as coisas mudem sozinhas. Você vai precisar dar o primeiro passo. Mudar um hábito, querido, não é tão difícil, mas precisa de um primeiro passo. Fui ali tomar o café. E aí eu estava cercado por uma seita de pessoas que tomam café sem açúcar. E essa seita anda crescendo desesperadamente, né? E aí eu fiquei constrangido, porque não tinha o açúcar, e eu tomei o café sem açúcar. Mas aí o irmão falou assim, mas fica tranquilo, se 30 dias você conseguir fazer isso, você nunca mais vai tomar café com açúcar. Eu falei, para que falar isso para mim? Eu quero tomar com açúcar, né? Vira hábito, né? Mas eu queria tomar com açúcar, fiquei tão triste. Vou sair daqui e vou tomar um café com açúcar, fica tranquilo. Você está entendendo, querido? Você precisa mudar um hábito. Às vezes você tem coisas que você vai precisar abandonar. Tem práticas do seu dia que você precisa, às vezes, abandonar. Querido, tem gente hoje que tem um hábito de acordar, ele nem senta, ele pega o celular, liga e começa a fazer assim, ó, no Instagram. Meu Deus, fulano está na Europa de novo. Não, está roubando, né? Só pode. Não. Fulano trocou o carro, traficante. Só pode. Aí ele fica lá, perdendo tempo, julgando os outros, e sendo o quê? Improdutivo, querido. Quando levantou, 5 da manhã, toma um banho gelado. Então, né? Já que levantou, vai, usa a fundo a regra, toma um banho gelado. Né? Vai lá. O máximo que vai acontecer é uma pneumonia, mas fica tranquilo, aqui em Curitiba nós estamos acostumados. Toda criança teve, né? Porque lá na Amazônia a pessoa pega 12 vezes malária, né? Aqui a gente pega pneumonia todo inverno. Então a gente sobrevive, fica tranquilo. Vamos tomar banho gelado. Mas mude algum comportamento. Toda vez que você organiza uma área da sua vida, como eu disse, ela tende a fluir. Desenvolva uma cultura de excelência. A vida de Daniel, ela foi totalmente pautada, do começo ao fim dela, ela foi pautada e estruturada sobre excelência. Em tudo que ele fazia, desde a alimentação, olha que interessante, até, né, a sua fé incondicional, até a administração governamental, onde os inimigos não acharam erro. E olha o que a palavra de Deus diz em Daniel 6, de 1 a 5, eu vou ler aqui rapidinho para você entender. Dario, que era o rei, achou por bem nomear 120 sátrapas, que eram, na verdade, gestores, né, locais, subprefeitos de uma prefeitura, né, subfuncionários de uma prefeitura, para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, 3 cabeças de chave, 3 caras que eram chefes desses 120. Um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou por quê, querido? Porque tinha 1,90? A Bíblia não fala se ele era alto. Ele se destacou pelo quê?
pela excelência do que ele fazia. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e sátrapas, ou satrapas, como, né, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Foi aí que deu uma zebra enorme, né? Porque os corruptos viram que, o cara certo na posição certa vai dar zebra para nós, né? E diante disso, os supervisores e os outros 120 procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. A Bíblia fala administração governamental, mas não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Cultura de excelência. Você ser fiel, você não ser desonesto e você ser diligente naquilo que você faz é cultura de excelência. Eu, por exemplo, tive fui fazer uma visita até lá no hospital, que o coronel aqui, Ricardo, é o diretor do hospital, e ele me levou para conhecer o hospital. O que eu vi lá, e falei isso para ele depois? Cultura de excelência. Tudo organizado, tudo funcionando. Olha, os desafios foram enormes, mas não tinha problema, né? Tinha um caixa infinito para poder arrumar tudo, né? Claro que não, né? Nunca tem, né? Esqueça isso. Não existe caixa infinito. Existe diligência, existe responsabilidade, existe fidelidade, existe ser honesto naquilo que você faz. Aí as coisas funcionam. Finalmente esses homens disseram, e aí mora o grande perigo da nossa atualidade, inclusive. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo, ou seja, porque ele era muito diligente no trabalho, não tinha como derrubar ele. Não encontraremos algum motivo, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja relacionado com a lei de Deus. E aí criam um decreto para complicar a vida de Daniel. Mas Deus é fiel, né? Amém? Deus vai livrar Daniel. O que a gente vê na nossa atualidade hoje? Bem parecido, né? Dá até para pensar que esse versículo foi escrito em 2021, 2022, 2023. Olha que interessante. Nós precisamos organizar a nossa vida. Isso não é tão difícil quanto parece. Ah, André, mas eu não sei como fazer isso. Querido, começa com uma folha de papel. Querida, ajuda, monta uma planilha, coloca, tem no meu site, depois no final você pode baixar, tem uma planilha gratuita lá para você organizar a sua vida financeira, da sua casa, da sua empresa, mas faça algum controle, comece a organizar o básico, arruma a roupa que você vai trabalhar no dia seguinte, arruma a tua agenda, arruma a forma como você organiza os seus arquivos no computador. Tem gente que perde um tempão, às vezes, procurando um arquivo no computador, porque ele fica tentando mentalmente lembrar onde ele guardou. Querido, tenha lógica até nisso. Né? As minhas coisas são todas tudo compartimentalizadas. Não sei falar essa palavra. Deu zebra aqui agora. Tudo de forma separada. Né? Os meus e-mails, por exemplo, tem um e-mail pessoal, tem um e-mail de tal negócio, tem um e-mail do outro negócio. Né? Tenho várias atividades, não só a parte da perícia, mas participo em outras empresas. E nessas outras participações, faz um e-mail da empresa aí, porque eu não tenho como concentrar tudo num único e-mail só. Então eu tenho vários e-mails separados, para que a minha cabeça não fique fritando na hora que eu recebo o e-mail. Meu Deus, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é da empresa tal. Ih, então peraí. Aí você perde a produtividade. Eu vou tem lá no meu Outlook, lá tem 8 caixinhas de e-mail. Eu vou indo uma por uma, vendo o que tem ali. E aí eu arrumo a casa por cada empresa que eu tenho algum nível de informação que eu preciso transmitir lá. Tem que estar organizadinho. O WhatsApp hoje, ele pode ser uma excelente ferramenta de gestão, como pode ser uma excelente ferramenta de perder tempo encaminhando piada. Tem gente que hoje é campeão nisso, né? O cara tem 15 grupos de compartilhamento de piada e um grupo de compartilhamento de trabalho. Que daí ele passa as piadas que ele recebeu nos outros grupos naquele grupo do trabalho. Né? Porque, afinal de contas, ele é um servidor. Ele encaminha e-mails, ele encaminha figurinhas. Né? Tem gente que tem um estoque de figurinha que é uma coisa maravilhosa. Né? O cara responde você. Aliás, a comunicação hoje está voltando lá na Idade das Pedras. Né? Nós estamos voltando à linguagem de sinais. Né? Você não responde mais ok, você manda uma figurinha. Carimbado perfeito, um desenho do bonequinho. Joinha, né? Os que gostam de moto, daí já manda da moto, né? É uma coisa linda, né? Nós precisamos aprender a ter produtividade. Produtividade vem com uma cultura de excelência. O que você tira desse texto que nós acabamos de ler? Primeiro, Daniel se destacou pelas grandes qualidades que tinha. Segundo, não foi encontrado nada de errado nele, porque ele fazia tudo de forma organizada, de forma ética, de forma responsável. Isso tudo faz diferença. Amém?
Então, tudo que eu falar hoje aqui, se você puder guardar, Daniel 6, de 1 a 5, é isso que importa de tudo que nós estamos falando. Tranquilo? Vamos em frente? O crédito, presta atenção no que eu vou falar. O crédito irá atrapalhar nossas decisões. Por que eu digo irá? Por que eu estou falando no futuro? Porque eu creio que vocês já têm um nível de governança nos seus negócios e que vocês estão tentando depender menos do crédito. Amém? Amém. Dívidas reduzem sua produtividade no trabalho, porque cabeça quente não cria. Presta atenção nisso. Cabeça quente não cria novidades, não cria ideias, não cria formas de negócio, não cria, porque a cabeça está preocupada em como que paga o credor. Dívidas afastam você do relacionamento saudável em família. Ou nós nos sentimos culpados, ou acabamos sendo atacados, né? É o princípio de toda discussão dentro de casa. A maioria dos casamentos termina por questões eminentemente financeiras. André, mas como não usar as armadilhas do crédito, né? Você precisa ter domínio sobre o seu próprio bolso, querido. As compras na sua casa precisam ser planejadas. Lá em casa, esses dias, queriam trocar uma televisão. Televisão tão bonitinha, funcionava uns 15 anos já, não dava problema, né? Mas aí, não, tem que trocar a TV, tem que trocar a TV. Aí um dia minha esposa falou, vamos trocar essa TV hoje. Aí eu falei, bom, então tomamos a decisão, né? Vamos trocar a televisão. Aí a gente foi no mercado lá perto de casa, olhamos, ela falou, amor, vamos levar essa aqui? Eu falei, não, agora eu peguei o modelo que eu quero. Agora eu vou para o escritório e vou fazer a pesquisa, porque já tem tempo que a gente quer trocar, então já tem uma reserva para isso, então vamos fazer a pesquisa. Daí ela falou, tá bom, amor. Cheguei no escritório, pesquisei, economizei R$700 na compra da televisão. Primeiro, porque comprei à vista. Segundo, porque comprei de forma planejada, ou seja, esperei o momento certo, esperei a hora certa. Aliás, e ainda no dia que eu comprei, no dia que eu fui para comprar, o camarada falou, olha, dia tal vai entrar uma promoção. Eu falei, então eu volto dia tal. Como ele já me conhecia, porque eu já fiz isso uma outra vez com ele, ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, para garantir o teu preço, eu vou gerar aqui um boleto, só que você não precisa pagar, mas no dia certo você vem aqui buscar. Falei, beleza. 3 ou 4 dias depois eu ainda fui buscar a televisão. Se você está no impulso, você compra do jeito que der ali. Na verdade, você está comprando o parcelamento. Quanto que custa aí? R$500 por mês? Eu aguento. Entendeu? Você vai comprando sem pensar. Planejamento impede você de cair nas armadilhas do crédito. André, você não usa crédito, você não usa essas coisas? Eu evito usar o máximo que posso, querido. Tem cartão de crédito? Tenho. Precisa, né? Para alugar carro, para comprar passagem aérea. Dificilmente você consegue, ou reservar hotel, você consegue fazer isso. Viajo bastante, então eu preciso ter. Mas isso é como eu como dentro da minha casa? Não. Porque se esse instrumento for para pagar o pão que você come todo dia, provavelmente você já está devendo para o cartão. Então, para eliminar isso, você precisa tomar uma atitude mais radical. Como que você toma essas atitudes? Mudando o comportamento. Querido, tem gente que começou a aumentar a margem de lucro comprando à vista do fornecedor. Eu conversei com um empresário um dia que ele me contou que a margem de lucro dele era em torno de 10%. Depois de uma palestra que ele assistiu minha, a margem de lucro dele passou para 25%. Eu falei, mas que coisa linda foi essa, né? Que milagre foi esse? Ele falou, eu comprava sempre parcelado. O dia que eu tive coragem de comprar à vista, eu liguei para o fornecedor. Quanto você me faz desconto? O cara falou, se você pagar à vista e hoje te faço 15% de desconto. A margem dele de lucro passou a ser 25% de desconto. Você entendeu? Nós precisamos aprender nos nossos negócios a comprar matéria-prima melhor, a contratar as pessoas melhor, a cumprir as regras do nosso negócio, a fazer a coisa certa, querido. Isso tudo vai nos ajudar a ter domínio sobre o nosso bolso, domínio sobre as coisas que nós precisamos comprar, para que a gente possa fazer, primeiro, reserva. Porque o crédito, ele é totalmente eliminado quando você faz reserva primeiro. Eu faço reserva primeiro. Então, eu tenho vontade de comprar algumas coisas? Tenho. Minha esposa tem muita vontade de comprar? Você viu que já mudou, né, o adjetivo, né? Eu tenho vontade, ela tem muita vontade de comprar. Eu costumo dizer, já falei isso aqui, né, lá em casa nós temos um trabalho que a gente faz bem legal, é um workshop sobre finanças, né? Eu work e ela shop, né? Porque ela é a nossa CEO, ela é a nossa CEO de fusões e aquisições, né? Ela compra com uma excelência, irmão, você não tem noção. Ela sabe comprar, né? Está aqui a minha filha para comprovar isso, né? Minha esposa sabe comprar com uma excelência assim, ó, fantástica. Mas como é que a gente eliminou o crédito?
fazendo reserva primeiro. Então, a gente tem vontade de comprar as coisas, a gente planeja. O que você quer comprar? Claro, não estou falando do dia a dia, né, uma coisa barata, mas, por exemplo, queremos trocar o carro. Reserva primeiro. Primeiro que, quando você está fazendo a reserva para trocar o carro, às vezes sai um modelo novo. E você já pega um modelo melhor. Com o mesmo dinheiro que você ia pagar no modelo antigo, se você fosse financiar. Lembro de um amigo que comprou um carro, ele comprou o carro em setembro, em dezembro lançaram o modelo novo do carro. Então ele já perdeu dinheiro e ainda tinha 84 meses para pagar o modelo velho. Que é terrível de fazer, né? Então a gente guarda o dinheiro primeiro. Daí a gente vai na concessionária e eu começo a minha conversa com o vendedor assim, quanto está o carro? Porque eu já pesquisei o modelo, já vi como é que funcionam os acessórios. Eu não vou deixar ele me direcionar na negociação. Eu vou direcioná-lo ao desconto que eu quero. Então, como é que eu faço? Eu planejo primeiro. Então, eu vou lá, vejo em todas as concessionárias quanto é que está o carro. Normalmente, o preço é o mesmo de todas as concessionárias, porque isso aí é mais ou menos de fábrica, já a indução. O que eles vão ter de vantagem para mim? Os acessórios, um desconto, talvez. Aí eu chego lá e falo, olha, eu quero comprar tal carro, de tal cor. Aí o cara fala assim, mas o senhor já pesquisou então? Ele já sabe que eu pesquisei. Então, ele já vai vir com o melhor preço que ele tem. E aí eu falo assim, me dá o teu melhor preço. Daí ele falou, o senhor quer financiar como? Eu falei, não, quero pagar à vista. Eles tremem, passam mal, porque isso para eles é algo novo, muito difícil de acontecer. Tem gente que nem lembra, a última vez que eu vendi um carro antigo foi há 30 anos atrás. Né? Não tem, isso não é comum. Quando você fala, vou pagar à vista, o cara muda o atendimento com você. Ele muda completamente. Quer tomar um café? Ele já quer tirar você do foco que ele está perdendo a negociação. Ele quer te levar para o café. Vamos tomar um cappuccino, porque na concessionária não oferece café, né? Só café. Tipo esse café que eu tomei preto, assim, sem. Né? Não, lá vai ter muito açúcar, que é porque a minha endorfina crescer e a minha vontade de comprar vai aumentar. Então, vamos tomar um cappuccino? Aí eu vou lá, tomo, porque, né? Afinal de contas, está embutido no preço do carro que eu estou comprando. Eu compro o carro mais 3 ou 4 cappuccinos ali juntos. Né? Então, eu tomo meus 3, 4 cappuccinos ali, que a gente conversa tal, eu falo, vamos falar do negócio agora? Vamos. Vem cá, o que você vai me dar para fechar o negócio? Não, mas se eu te der o desconto, não consigo tirar nada. Eu falei, tá bom, então eu vou lá na outra concessionária. Não, calma, vem aqui, vamos tomar um outro cappuccino. Vamos tomar um outro cappuccino, né? Vamos lá. E aí a gente vai. Aí ele fala assim, porque eu só compro o carro a partir do dia 25 do mês. Porque ele tem que bater a meta, né? A meta é no final do mês. Aí eu chego lá no dia 25, aí eu falo assim, querido, vem cá, como é que está a tua meta? Não, falta só um carro para mim vender. Eu falei, então beleza. Então, quer bater a meta hoje ou vamos batê-la só dia 31? Porque daí eu volto dia 31 se você conseguir um desconto melhor. Não, calma, vamos ver. Cara, sempre consegue. Sempre dá um desconto bom. Porque é você que tem o poder na mão de comprar. Agora, quando você vai comprar financiado, você só tem uma oração para fazer na hora. Tomara que passe o crédito, tomara que passe. Senhor, pelo amor de Deus, aprova, eu vou ser fiel daqui para frente. Eu não vou fazer mais nada errado. Senhor, aprova esse crédito só dessa vez, por favor. É assim ou não é? Ou estou falando besteira? Não. A gente precisa... Glória a Deus. Glória a Deus. Boa. Glória a Deus. Você perde toda a ousadia quando você precisa do crédito, sabia disso? Você fica refém, querido. Você fica torcendo para dar tudo certo. Agora, quando você planejou comprar primeiro, você já tem o dinheiro, querido. Você chegou lá com toda a força. Você chegou lá com toda a vontade de fazer a compra da melhor maneira possível que te convém. Claro, tem horas que eu percebo que o desconto que eu estou pedindo vai até danificar o negócio para a pessoa. E eu já cheguei muitas vezes a perguntar, vem cá, esse desconto que você está dando, mesmo depois da pessoa ter me dado o desconto, eu pergunto se esse desconto aí vai afetar a tua comissão? Quando o cara me responde assim, na verdade vai, porque se eu vendo de tal valor a tal valor, minha comissão é cheia. Quando eu baixo nesse desconto, eu perco metade da comissão. Eu falo para o cara, vamos voltar no preço original então. Porque daí eu não quero danificar ele. Eu não estou lá para usurpar, eu estou lá para abençoar. Eu não posso nunca deixar a minha vontade de pagar menos naquilo danificar a vida da pessoa. E eu costumo perguntar. E eu costumo daí comprar nos mesmos lugares, né? Esse que eu fui comprar a televisão, eu comprei o notebook dele uma vez, e eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, vem cá, esse desconto todo que você está me dando aí não vai afetar a tua comissão? Ele falou, não, aqui nós não temos, a nossa comissão ela é padrão, independente, é pelo volume total de negócio que eu venda. Eu falei, então eu vou te indicar os amigos até. Né? Então me dá mais desconto, vamos lá, vou te indicar os amigos, né? Aí vale a pena. Agora, quando já aconteceu isso, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma compra grande, e eu falei para a pessoa, eu falei, olha, vai danificar a tua comissão? Aí ele falou assim, na verdade vai. Mas não tem problema, vai me ajudar na meta.
Eu falo, não, vamos voltar no preço original. Daí sabe o que acontece? Eu saio ganhando, querido. Porque normalmente a pessoa fala para mim, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem alguma coisa diferente? Porque normalmente eu comunico todo mundo quando eu vou comprar, está aí o Rodrigo para provar isso, né? Quando eu vou comprar alguma coisa grande, eu chego lá e falo assim, eu estou orando por isso. É ou não é? Eu orei, pode fazer a proposta lá que a pessoa vai aceitar, porque eu orei primeiro. Quem é crente, no caso dele, já sabe o que eu estou falando, mas quem não é, fica com aquela cara, né? O que ele está falando, né? Orou para quem? Orou pelo quê? O que é orar, né? Porque só conhece reza, né? Então não sabe o que é oração. Aí fica lá perdido, mas não tem problema, eu estou orando. E Deus está fazendo, amém? Então, queridos, aprenda a eliminar o crédito fazendo uma reserva primeiro. Olha o que Provérbios 21:20 fala na versão viva da Bíblia. O homem de bom senso economiza. Pô, é uma instrução. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Aí Salomão, como sempre gosta de dar uma dica para o outro lado, né, para quem vai perder, o tolo gasta todo o dinheiro assim que o recebe. Pô, parece que foi escrito dia 5 agora do último mês, né? Não parece? Pô, conheço gente que dia 5 ele recebeu o salário, dia 5 à noite ainda ele fala assim, não sei onde o dinheiro foi. Olha aí, ó. Por quê? Porque gasta tudo de forma tola. Nós precisamos aprender, queridos, a economizar, nós precisamos aprender a fazer planejamento, nós precisamos aprender a ter reserva de emergência, porque isso vai fazer a gente ter uma condição, um relacionamento mais inteligente com os recursos financeiros. Você está conseguindo entender isso? Amém? Vamos em frente. É bíblico fazer reserva financeira em momentos bons. Pode? É isso, está aí. Para que nos momentos ruins você não dependa do instrumento de crédito. Lá em casa é mais ou menos assim. Hoje em dia, né, querido? Porque nem sempre foi assim. Eu precisei desenvolver a inteligência financeira lá dentro de casa também. Mas lá em casa, quando eu chego em casa e falo assim, ó, vamos dar uma segurada na onda, porque começamos a usar a reserva de emergência. É ou não é? Aí todo mundo já dá uma segurada, a gente já pensa melhor em fazer os trajetos, pensa melhor se vai fazer alguma coisa, se vai viajar, se não vai viajar. Às vezes toma decisões de não ir para justamente não gastar. Por quê? Porque a gente tem reserva de emergência. Além da reserva de emergência, eu tenho uma segunda reserva, que é a reserva de construção. É aquela reserva de patrimônio, aquela que a gente vai para crescer aquilo que a gente tem. Como que a gente faz isso? Conselho Econômico de José. Já falei isso aqui e falo novamente. Há muitas literaturas de grandes economistas da atualidade que dizem que o único plano econômico que, se fosse repetido em qualquer época da humanidade até hoje, que seria um sucesso absoluto, é um plano econômico que foi implementado lá no Egito a partir do que José falou. Claro, né, querido? Esse foi inspirado por Deus. Fica tranquilo, não tem como dar errado. Então, o que é um princípio da quinta parte, querido? É você pegar 20% do que você ganha e guardar. André, mas já são 10% do dízimo, 20% da reserva de emergência. Será que eu vou viver com 70%? Você já não está conseguindo viver com 100%. Custa tentar? Já está dando tudo errado, querido. Vamos mudar. Vamos tentar. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos ver se a gente consegue. Tem gente que me confessa, né, que vem depois e testemunha, que conseguiu pagar, por exemplo, o cartão fazendo reserva, a reserva da quinta parte. Ele foi juntando. Um dia ele foi lá e pagou a fatura integral. E aí junto veio uma carta de euforia, né? Ele se libertou da escravidão, né? Normalmente fez uma cirurgia plástica no cartão também. Ou jogou na fogueira, que agora está bem em moda, assim, você joga o pecado na fogueira, você joga o cartão, joga o talão de cheque, né? E queima aquilo lá e se livra disso, querido, porque isso vai trazer algum dano para a sua vida. Então, o Conselho Econômico de José é algo inspirado por Deus e funcionou para aquela época e funciona para qualquer época. Eu já pratiquei o princípio da quinta parte, mas já pratiquei para comprar imóveis. Guardar 20% da minha renda é muito bom para que você possa construir patrimônio. Chega uma hora que você vai juntando, você tem o dinheiro para comprar. E aí vai comprar à vista. É melhor, não é? Né? Você chega lá com poder de negociação. A pessoa que está vendendo, querido, quando vê que tem dinheiro na mesa, meu Deus, ele muda. Porque daí a necessidade da pessoa, muitas vezes, vai ser a oportunidade para você fazer um negócio. Você está entendendo? Bom, mas como que sai das dívidas, André? Bom, eu já fui uma pessoa bastante endividada. Então, eu posso falar com propriedade para você que existem soluções, mas elas normalmente estão atreladas a oportunidades que envolvem uma nova relação com o trabalho. Então, veja que tudo que nós estamos falando aqui, ele volta no mesmo lugar.
Tem a ver com a família, tem a ver com a fé, tem a ver com o trabalho e tem a ver com a forma que a gente se relaciona com essas coisas. Não é quanto você ganha, é como você usa. Não é quanto você tem de patrimônio, é como você usufrui. Não é quanto você tem numa posição dentro do trabalho, é como você utiliza ela para abençoar a vida de outras pessoas. Então nunca vai ser quanto, sempre vai ser como. E isso é importante para pagar as dívidas. Então, se você tem excelência no seu trabalho, a tendência é que haja um crescimento financeiro na sua vida, sabia disso? E isso não é nem espiritual só, é natural também. Quanto mais dedicado você é no seu trabalho, mais dinheiro você vai ter condições de ganhar. Quanto mais diligente você é no que você faz, mais recursos vão chegar na sua mão, querido. Parábola dos talentos. Muitas vezes a solução está justamente em trabalhar melhor, de forma mais assertiva, buscando uma melhor remuneração, ou ainda, procurando resolver alguma dor do negócio que você está inserido. É claro, gerando valor para essa solução que você encontrou. Porque tem gente ganhando milhões, e é milhões mesmo, resolvendo problemas simples, queridos. Resolvendo coisas simples do nosso dia a dia. Quanta coisa que foi inventada por gente simples e comum que muda o jogo. Assista um filme muito legal, Joy. Ela inventou aquele esfregão, sabe? Uma mulher americana que inventou aquele esfregão que tem o balde junto, que ele torce, mop, se eu não me engano. E, como é que é o nome? Mop, isso, ó, viu? Todo mundo sabe. Assista esse filme, querido. Você vai tirar lições preciosas. Primeiro, faça bons contratos. É a lição principal do filme. Porque no final, se ela não tivesse ali tido uma ousadia muito grande, ela teria perdido a patente do negócio. Porque não tinha um bom contrato. Busque a dor que as pessoas sentem em alguma situação. Eu lembro de um dia que foi uma pessoa na minha casa e ele falou assim, vem cá, por que esse negócio aqui está solto? Eu falei, não sei, porque quando montaram o móvel, acho que faltou alguma coisa. Aí o cara falou, posso tirar uma foto? Eu falei, pode. Aí ele falou, eu vou pensar, depois eu venho com a solução. Eu falei, nossa, que diferente, né? Montador de móveis, querido. Foi embora de casa. 2 dias depois ele me manda uma mensagem, olha, já tem uma solução. Nós temos que colocar uma mão francesa por dentro, fazer assim, eu já calculei o peso, vai dar tanto, tal. Parecia uma equação matemática que ele tinha me mandado. Eu falei, pensei que ele era só montador de móveis. Não, era empreendedor. Aí eu não tive coragem de perguntar quanto custaria. Porque a solução era tão assertiva que eu falei, seu João, quando que o senhor vai montar para mim isso? Eu posso passar hoje à tarde lá montar. Ele montou, é aquela mão francesa que tem na minha mesa do escritório lá em cima. Ele montou. Quando ele terminou de montar, eu falei, seu João, quanto vai custar? O preço que ele falasse eu iria pagar, querido. Porque ele resolveu uma dor que eu estava tendo. Aquilo me incomodava, todas as vezes que eu sentava na mesa para trabalhar, aquilo me incomodava, porque a mesa mexia. Era uma mesa muito grande no meu escritório em casa, e ela mexia, e aquilo me incomodava. E ele colocou 2 mãos francesas, porque ele fez a conta, equilibrou, perguntou o que eu fazia na mesa, né? Você tem computador grande, você tem notebook? Tudo ele perguntou. E aí ele falou o valor, eu paguei com muita satisfação, porque ele resolveu uma dor. E assim nós precisamos fazer nos nossos negócios, querido. Nós temos que resolver dor das pessoas. E isso é bom, isso ajuda a gente a ganhar mais dinheiro. Sua vida financeira, pode passar, por favor, ela gera vida ou morte? E aqui está um problema grave, querido, que muita gente não tem entendido e por isso muitas vezes não prospera da maneira certa. Todo recurso é dado por Deus, amém? A palavra fala que só Ele nos dá a capacidade de enriquecermos. Todo recurso é dado por Deus e precisa ser bem aplicado. É a parábola dos talentos. Existe, inclusive, o princípio da demissão por justa causa dentro da parábola dos talentos. Jogue fora esse servo inútil e infiel que não fez nada. É igualzinho demissão, né? E ainda coloca, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. É o dia que o cara perde o emprego, vai para casa e fica chorando e rangendo os dentes de raiva, porque não consegue dormir, que agora como é que vai arrumar um emprego? Demissão por justa causa é bíblico. O dinheiro ele é comparado a um senhor. Por quê? Porque ele exerce governo no nosso coração, querido, se a gente deixar. E só você pode mudar isso, colocando o coração em Deus e usando os seus recursos financeiros apenas como instrumento. O princípio do dinheiro como servo e não como senhor. Os valores que chegam às suas mãos têm gerado vida ou gerado morte? Quando que gera vida? Quando o negócio chega na sua mão
e o recurso chega na sua mão e você investe no reino, através dos seus dízimos, ofertas, semeaduras. Quando você investe na sua família, suprindo a sua casa, comprando lá a roupa, comprando lá o alimento. Quando você investe na vida de outras pessoas, quando você faz o negócio crescer, quando você compra uma ferramenta, quando você investe, por exemplo, na sua comunicação visual, isso tudo está gerando vida para os seus negócios, certo? Quando que gera morte? Quando é investido no pecado. E tem muita gente investindo no pecado, querido. Quando você dá meia nota, você está investindo no pecado, fique tranquilo. Não fique orando para a tua inadimplência, por exemplo, diminuir, se você não dá nota fiscal naquilo que você vende, querido. Porque é claro que a inadimplência vai aumentar. Você está desrespeitando um princípio. Como é que você acha que vai funcionar? Né? Você quer que os seus negócios funcionem de maneira adequada? Tem que ser como Daniel. Fiel, não era desonesto e nem era negligente. Padrão bíblico da excelência. Ah, mas se eu não der meia nota no meu setor... Né, Sérgio? Lembra quando nós tivemos essa conversa? Né? O Sérgio falou assim, André, mas no meu setor, André, se todo mundo der nota, as pessoas quebram. Aí está lá o Sérgio, ano após ano, crescendo, dando nota de tudo, e os concorrentes ficando para trás. Porque o concorrente acha que está ganhando dinheiro quando sonega imposto. Ele acha. Mas ele perde, sabe no quê? Nas máquinas que quebram, nos caminhões que capotam na estrada, nos clientes que não pagam, porque a fidelidade gera segurança no nosso negócio. Então tem muita gente que não prospera financeiramente porque tem investido no pecado. E não estou falando só naquele pecado, aquele que a gente conhece, né? Na sua pessoa física, ele investe na pornografia, ele investe numa casa de prostituição, ele investe financiando ali o consumo de álcool, drogas e etc. Quando ele está investindo no pecado, aquilo está gerando morte para a vida financeira dele. Você entende o conceito? É bem simples, né? E é bíblico. Se você for entender, vários cenários bíblicos demonstram que quando você investe algum recurso financeiro no pecado, você gerou morte, porque o pecado gera sempre morte. O que gera vida? Quando você aplica bem. Por isso, investir corretamente aquilo que está nas nossas mãos gera vida para os negócios. Amém? Você crê nisso? Sim. Vamos em frente. Visão é muito diferente de ilusão. Querido, fique tranquilo. Você vai receber todos esses slides aqui para você poder depois em casa relê-los e escrever no papel aquilo que nós estamos falando aqui, que talvez você passou rápido, você está processando alguma coisa ainda, tem gente que está lá no plano, meu Deus, será que eu vou fazer um plano hoje ainda? Né? Mas fica tranquilo, depois em casa você vai estudar. Tudo que eu produzo de material, eu tento produzir de uma forma que seja assim, didático para você sozinho, conseguir ler, interpretar, e depois você sozinho consiga ler e ministrar na vida de alguém. É assim que eu produzo, eu peço para o Espírito Santo me ajudar a produzir os meus conteúdos, para que ele sirva para você abençoar a vida de alguém também. Então, o melhor jeito, eu aprendi isso quando eu dava aula na faculdade de administração, o melhor jeito de você aprender alguma coisa de forma excelente é dando aula para alguém. Então, pega o material e já encomenda, né? Fala assim, fulano, descobri que você vai ser meu aluno, vou te dar uma aula sobre um material aqui de inteligência financeira, vai ser muito bom. Vai lá, a primeira vez não vai ficar tão bom, a segunda também não, mas na terceira já começa a ficar bom, daqui a pouco você está palestrando sobre isso. Amém? Mas tem que se esforçar. Visão é diferente de ilusão. Uma visão clara e objetiva, ela gera algumas coisas. Primeiro, ela gera um relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor. Uma visão clara e objetiva gera compromisso e responsabilidade com o que você faz. Uma visão clara e objetiva gera fidelidade, que automaticamente gera integridade. Eu vou ministrar terça-feira agora lá no Castelo do Batel, por um organismo chamado Corajosamente Éticos, e eles encomendaram justamente a palestra sobre integridade financeira. Quando você tem fidelidade, você gera integridade. Você tem foco quando você tem uma visão clara e objetiva. Você tem equilíbrio nas suas decisões. Quando você tem uma visão clara e objetiva, você desenvolve estratégias e constrói alianças. O pastor Anderson falou aqui, tem alianças que eles construíram lá no negócio da Alcance Social, que hoje produzem muitos frutos. Essas alianças saíram do nada? Não. Saíram de uma visão clara e objetiva. E ao ver os slides aqui, você percebeu a excelência e você percebeu que as visões sobre cada por cada etapa, ela é clara e objetiva? Você conseguiu perceber isso? Isso foi intencional, queridos. Quando nós convidamos o pastor Anderson, convidamos a Denise, nós tínhamos certeza absoluta que eles demonstrariam aqui, com slides e com informações, duas coisas: excelência e inteligência financeira.
O dia que você conseguir apresentar o seu negócio para alguém, no nível de excelência, que foram os slides da Alcance Social, ou os testemunhos da Criar Um, você pode ter certeza que o teu negócio já atingiu a maturidade para crescer e crescer muito. Quando você tem uma visão clara e objetiva, você encontra resultados positivos e lucro, querido. Lembro de uma vez de um rapaz que me procurou e falou que estava incomodado. Ele falou assim: não estou entendendo o que está acontecendo nos meus negócios, eu estou tendo muito lucro. Eu falei: como assim, querido? Lucro não tem problema nenhum você ter. Não, mas é que meu pai sempre disse para mim que quem lucra muito está roubando. Olha que terrível que é, né? Uma crença limitante. Por isso a inteligência emocional, por isso a inteligência espiritual e por isso a inteligência financeira, querido. Nós precisamos romper com os sofismas que Satanás fica soprando o tempo todo, que o teu negócio não vai dar, que o teu negócio não funciona, que a tua ideia não é boa. Mentira! Mentira! Esses dias eu conversei, estava ministrando no interior, aqui em Santa Catarina, e a pessoa veio me falar sobre, ela veio trazer um potezinho assim, e falou assim: olha, quero que você experimente os bolos lá do meu negócio. Eu falei: que legal, a senhora faz bolos, né? Não, eu faço bolos, faço doces para eventos, eu organizo cafés da manhã, eu atendo empresas aqui da região, e ela foi dando um leque de coisas que ela fazia, que eu falei: pô, é uma multinacional já. Cara, fantástica a visão dela. Uma visão clara e objetiva. Antes de experimentar o bolo, eu tinha certeza absoluta que o bolo era bom. Olha que impressionante que é, né? O testemunho dela, a excelência da forma como ela comunicou o que ela fazia, me fazia crer com absoluta certeza que o bolo era bom. E aí não é que o bolo era bom mesmo? Uma delícia. Claro, quem faz as coisas com visão clara e objetiva vai encontrar resultados e vai encontrar lucro. Quem tem uma visão clara e objetiva sobre o que faz, impacta o reino. Ah, mas só se eu fizer lá alguma coisa social eu vou impactar o reino? Claro que não, querido. Na sua atividade profissional, você desenvolve. Citei aqui o Ricardo, que é diretor de um hospital. Ele não é empreendedor de ter um CNPJ e produzir um produto. Ele é empreendedor de fazer aquilo que foi colocado na mão dele ser tão relevante, ter tanta excelência, que chama a atenção do alto comando da Polícia Militar. É assim que funciona. Isso impacta o reino, impacta a família. Uma visão clara e objetiva impacta as suas finanças e, por fim, impacta a sociedade. A gente quer, né, nós temos uma temática aqui dada pelo nosso pastor, o pastor Marciano, que nós temos que ser reverentes ao Senhor e relevantes numa sociedade que carece de exemplos corretos e testemunhos corretos de ética, de responsabilidade, de finanças controladas, de nome limpo. Já teve um dia que o meu maior sonho na vida era ter meu nome limpo, querido. Isso foi um sonho. Durante muito tempo a minha esposa me perguntou: amor, qual é o teu maior sonho? Só tem um. Eu falei para ela: é limpar o nosso nome. Depois disso, Deus vai nos acrescentar mais coisas. Mas enquanto eu não resolver essa situação, não tem como. E tem gente que vai, né? Está parecendo aquela coisinha que aparece no Instagram lá de vez em quando, o cara vai no psicólogo, o psicólogo manda ele esquecer as coisas do passado, né? Daí ele fala: se eu devia, não devo mais. Ela mandou deixar no passado, né? Não, você tem uma dívida, querido, trabalhe para pagar essa dívida, né? Não tem nada de errado você, por exemplo, ficar devendo um imposto e ter que fazer um refis. Não tem nada de errado. Tem muitos empresários aqui que sabem que muitas vezes chega numa situação que você precisa ter que parcelar um imposto. Sem problema. Errado está em você não emitir a nota para não ter que pagar o imposto. Deus vai te abençoar com o refis da forma certa. Mas não tente não pagar, porque isso vai trazer um dano terrível para a sua vida. Então, uma visão clara e objetiva gera tudo isso que nós falamos aqui. Um cenário bem legal, que você vai poder depois consultar no material. Visão, pode passar, por favor. Visão é justamente o exercício da fé dentro de um negócio, de um projeto, dentro de um objetivo. Visão é o que estabelece a relação, a conexão entre o tempo do sonho e o tempo da concretização, porque existe um tempo temporal aí, né? Existe um lapso temporal entre você ter uma ideia e você começar a ganhar dinheiro com essa ideia. Tem gente que acha que tem uma ideia sexta de manhã, sexta de noite dormindo, tem uma ideia, segunda de manhã está rico. Não funciona assim. Vai ter um tempo. Entre plantar uma semente e ver a colheita, tem um tempo. Agora, se você ficar esperando sempre o melhor tempo para fazer alguma coisa na sua vida, você nunca vai ter nada para colher, querido. Eclesiastes 11:4 diz assim, ó:
O agricultor, e era o que na época era o negócio mais promissor, digamos assim, dentro das atividades econômicas daquela época, o agricultor que espera condições de tempos perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem no céu, nunca vai colher. E tem gente que é assim, né? Oh, tem uma vontade de imprimir, pastor Anderson, tem uma vontade de empreender, tem uma vontade de fazer isso, eu só estou esperando o dia certo. Nunca vai acontecer. Ou eu tenho uma ideia fantástica, daí ele te explica a ideia, e aí você fala assim, ó, põe no papel essa ideia e me apresenta ela. 95% das vezes que eu falei isso para uma pessoa, eu não vi o plano escrito depois. Porque a pessoa fica esperando, um dia Deus vai dar uma ideia tão perfeita para mim, que eu vou resolver todos os problemas da humanidade com uma ideia só. Não funciona assim, querido. Você precisa colocar no papel. Tem uma boa ideia e vai conversar com alguém, leve um projeto escrito. Às vezes você está diante de um investidor. Eu lembro de um irmão aqui da igreja, que chegou para mim e falou assim, eu tenho um projeto. Eu falei, esse projeto está escrito? Ele falou, tá. Eu falei, posso ver agora? Aí ele falou, pode. Ele abriu o computador, explicou o que era o projeto, e eu falei, quanto precisa para fazer esse projeto? Ele, X, vamos junto. Vamos fazer isso aí. Porque tem projeto, querido. Quem tem projeto tem condição de encontrar até um investidor. Agora, quem não tem projeto, o pastor Marciano fala muito disso, né? Ele fala que a gente não tem, às vezes, o dinheiro, mas projeto tem. Você chegar aqui e perguntar assim, o que está precisando fazer na igreja? Tem um projeto para qualquer coisa aqui. Projeto para sala disso, sala daquilo, sala não sei onde. Tem projeto, querido. Nós temos projetos. 18 anos, como quando você falou ali, há 18 anos era um projeto. O projeto está chegando aqui. No aniversário da igreja, 6.000 e poucas pessoas estavam lá no Barigui, 19 toneladas de alimentos foram arrecadadas, porque tinha um projeto. Arrecadar, quantas toneladas era o projeto inicial para arrecadar? 17, né? Era 17 anos da igreja, 17 toneladas de alimentos. Arrecadamos 2 a mais, porque tem projeto. Quando tem projeto fica mais fácil. Agora, esperar com... é verdade. Isso aí, glória a Deus. Apresentou um projeto para a liderança, todo mundo aqui, os líderes de célula que estavam aqui na época, viram aquele projeto, comunicaram bem o projeto dentro das células e foram arrecadadas 19 toneladas de alimentos. 19 toneladas de alimentos, alguns caminhões, tá? Não é brincadeira, a coisa foi uma logística enorme para fazer. Quantas instituições foram beneficiadas? Passou de 20, né? Foram muitas, né? Muitas instituições foram abençoadas com esse trabalho. Gente, para terminar, fidelidade gera integridade financeira. Você entende os princípios da palavra sobre o tema? Você entende que fidelidade reforça e deixa claro que você tem uma aliança com o Senhor? Fidelidade no seu dízimo, por exemplo, ele gera aliança com o Senhor. Primícia é uma expressão intencional de honra, querido. Tem gente que passa uma vida financeira inteira de dificuldade, mas nunca honrou. Eu quero te recomendar ler o livro Uma Questão de Honra, do pastor Luciano. É um livro muito bom, super simples de ler, mas você entende uma cultura de honra. E a honra está muito vinculada à sua atitude, à sua expressão intencional. Por exemplo, quando você recebe lá um recurso e você já dizima imediatamente sobre aquilo, você está expressando honra. Você não está deixando, né, para o fim. Sempre costumo dizer, né, teve uma vez uma pessoa que me confrontou com essa informação, e eu falei assim, qual foi a grande diferença entre Abel e Caim? A oferta de Abel foi boa. E aí a pessoa falou assim, mas Abel morreu. Eu falei, sim, e o testemunho dele vive até hoje. Porque até hoje nós testemunhamos que a oferta de Abel agradou o coração de Deus. Mas de Caim você não vê muitas pregações por aí, né? Você está entendendo? Até depois de morto, o seu testemunho vai continuar falando se você é fiel. Pode ter certeza absoluta disso. A oferta é um princípio de gratidão nas suas finanças. E quando você faz isso, você está agradecendo a Deus por tudo que Ele tem proporcionado na sua vida. Quando você semeia, como a Denise falou aqui, ou o próprio pastor Anderson falou, quando você semeia, isso é um ato intencional de fé.
Quando você tem um ato intencional de fé, querido, você começa a mover a sua vida financeira. Mas a sua vida financeira jamais será próspera se você não tiver fidelidade nela. Porque como que Deus vai abençoar você, querido, se você não é fiel no pouco? A parábola fala sobre isso, a parábola dos talentos fala sobre isso. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mas quem é infiel no pouco, até sobre o pouco dele será retirado. E a gente vê isso acontecer com muita gente, querido. Pessoas que não são fiéis no pouco, em nada, né? Não estou falando só de dinheiro, estou falando da família, estou falando da criação dos filhos, estou falando do relacionamento com as pessoas. Quem não é fiel em absolutamente nada, dificilmente prospera, querido. É aquela vida sofrida, aquela vida sempre penosa, aquela vida sempre dando problema, porque não consegue romper, porque não tem uma cultura nem de excelência no seu trabalho, muito menos de fidelidade. Agora eu vou dizer algo para você bem importante. A cultura de fidelidade, ela gera excelência, sabia disso? Quanto mais fiel você for naquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos, mais fácil você vai ser, mais fácil vai ter condições de você ser excelente no seu trabalho, sabia disso? Quanto mais fidelidade você tem na sua área financeira, mais você vai ter acrescentado sobre você a capacidade que a parábola fala. A um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Olha que interessante. Bom, capacidade é algo que se mede. Era notável que o de 5 tinha mais condições de gerir do que o de 2. E o de 2 tinha mais condições de gerir o orçamento do que o de 1. Você está entendendo? É de acordo com a tua capacidade, querido. É de acordo com o que você se desenvolve e de acordo com aquilo que você pede que Deus acrescente na sua vida. Agora, não tem como viver uma vida financeira próspera e abençoada sem ter fidelidade. E fidelidade vai gerar integridade nas suas finanças. Amém? Você crê nisso? Amém? Querido, quando nós fazemos qualquer ato desse, dizimar, primiciar através das nossas atitudes, ofertar ou semear, nós estamos comunicando algo no mundo natural e no mundo espiritual sobre a nossa vida financeira. Nós não costumamos fazer isso aqui no Empreendedores, até porque todo o custo que a gente tem para essas edições, a igreja semeia na vida de vocês. E de vez em quando nós não fazemos aqui ofertas, não fazemos momentos de dízimo nem nada. E hoje a gente quer mesmo que você se concentre nos projetos sociais, tanto no alcance social quanto na Criar Um. Então, em vez de nós fazermos aqui um momento de ofertas, eu vou te pedir para refletir no seu coração e poder achar maneiras de você poder ajudar. Por exemplo, eu tive essa ideia do meu aniversário. Falei isso lá em casa, acho que uns 2, 3 meses atrás. Aí a minha filha até brincou, falou, nossa, que ideia legal. De onde você tirou isso? Falei, Espírito Santo, né? Porque quem que não quer ganhar presente no aniversário, né? Pô, eu vou abrir mão de ganhar o presente no aniversário. Vou pagar a janta para as pessoas e vou abrir mão de ganhar presente. Mas o propósito é maior, entendeu? O propósito é muito maior. Então, faça isso também hoje no seu coração. Ao sair daqui, passa ali, vê as fotos, invista nos projetos. Nós não faremos isso, mas eu queria que você fizesse algo amanhã, quando você vier ao culto aqui, ou na igreja onde você pertence, só para que a gente tenha uma ideia. Quantas pessoas estão nos visitando aqui hoje a primeira vez? Olha aí, bastante gente. Talvez você congregue numa outra igreja, então você vai dizimar lá na sua igreja, não aqui. Você vai dizimar lá, mas faça isso com um coração intencional, dizendo o seguinte, Senhor, eu quero ser fiel, eu quero ter fidelidade nas minhas finanças, porque através da fidelidade eu vou gerar integridade financeira, e gerando integridade financeira, querido, você gera o quê? Testemunho. Estou aqui com a minha filha, estou aqui com o meu genro, estou aqui com alguém que fez negócio comigo, estou aqui com pessoas que veem a minha vida, os meus discípulos que estão próximos, que veem a minha vida ali familiar, do dia a dia. Porque falar é fácil, querido. Falar é bem facinho. Viver é bem diferente. Então, glória a Deus, porque eu tenho várias testemunhas aqui do que é o meu dia a dia. Mas, querido, pode ter certeza de algo poderoso na sua vida. Quando você ajeitar, quando você desenhar a forma certa de viver uma cultura de fidelidade, você vai viver uma cultura de integridade financeira. E essa integridade financeira vai te proporcionar crescimento. Amém? Eu queria dizer para você que lá no meu site, pode passar, por favor, lá no meu site ou nesse QR Code aqui, você consegue baixar uma planilha financeira. E se você não fizer isso agora, não tem problema, que quem se cadastrou, quem fez a inscrição, vai receber esses slides no e-mail.
Ao receber os slides, você entra lá no meu site, no andrerumel.com.br, e você vai baixar uma planilha lá gratuita, não tem custo nenhum, a planilha serve para um monte de coisa, e lá dentro da planilha tem um link que te dá acesso a mais 14 materiais. Curso, palestra, gravação, tem o link dos empreendedores, isso é tudo gratuito, é tudo para abençoar os seus negócios, a sua vida financeira, a sua casa, a sua família. Amém? Então, era isso que eu queria comunicar para vocês. Creio. Ok. O que eu queria comunicar para vocês é algo que eu entendi na minha vida, que funciona e funciona de forma eficiente. Quanto mais eu organizo a minha vida financeira, mais as coisas prosperam dentro da minha casa. Porque isto é uma lógica espiritual e natural. Agora, ela está baseada em quê? Em fidelidade. Ora, para que o Senhor possa te dar as estratégias certas para você vencer a infidelidade. E quando eu digo infidelidade, tem casal que vive infidelidade financeira, sabia disso? Casal que mente um para o outro quanto gasta, casal que não conta um para o outro quanto ganha. Isso é infidelidade financeira, dentro do casamento. Esposa, né, ou marido que compra coisa e chega em casa, e aí a mulher, mas quanto você pagou nisso? Falou que a gente tem que economizar? Não, ele pagou 500. Aí ele fala assim, não, mas é que estava baratinho, paguei só R$50. Infidelidade financeira, mentira. Você acha que isso aí não vai dar problema no seu relacionamento? Claro que vai. Então, viver uma cultura de fidelidade te aproxima de uma cultura de excelência. Viver uma cultura de excelência te aproxima de ter inteligência financeira aplicada para os seus negócios. Ok? Então, que o Senhor possa abençoar. Eu quero orar com vocês antes da gente terminar. Nós temos alguns recados ainda, mas eu não quero perder esse momento para nós orarmos sobre a nossa vida financeira. Senhor, nós somos gratos, Pai, por esse tempo. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por todos esses anos, Pai, que nós podemos compartilhar da Tua palavra para homens e mulheres de negócios, Pai. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Pai, através do Alcance Social, através da Criar transformando vidas, transformando situações, transformando muitas vezes cenários que seriam improváveis em coisas maravilhosas, em pessoas que estão, Senhor, fazendo diferença, Pai, nessa terra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a ser sal e luz o tempo todo, em todas as circunstâncias, Pai. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que nos ajude a ter inteligência financeira nos nossos negócios, que nós possamos ser inteligentes, Pai, a ponto, Pai, de investirmos corretamente, a de não olharmos para ilusões, mas sim gerarmos no nosso coração visão clara e objetiva daquilo que precisamos fazer. Nos ensina, Pai, a fazer planos corretos, para que possamos, Pai, Senhor, consagrar esses planos a Ti, Pai, e possamos ver, Pai, um resultado positivo. Somos gratos por tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Amém, amém, amém.